Olá, bom dia e que Deus abençoe a todos poderosamente no nome de Jesus. Nós estamos aqui na fé do jejum da jornada feliz. A Bíblia fala que Esdras, ele fez um jejum para que ele, a sua casa, a sua família e tudo que era dele fosse abençoado, que houvesse uma jornada feliz. E nós estamos aqui vivenciando esta fé. Como você pode ver, nós estamos aqui nas dunas, na beira da praia aqui. Esdras fez o jejum na beira do rio, nós estamos aqui na beira da praia. E o mais importante de tudo é que nós estamos aqui com o mesmo propósito, para nos humilharmos na presença de Deus, para que tanto a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso e tudo que é seu, a sua família, a sua casa, venha ter uma jornada feliz. E Deus, ele já tem trago boas notícias. Deus, ele já tem abençoado a vida de pessoas. As pessoas têm contado testemunho, têm falado que Deus tem feito na vida delas e fará muito mais em nome de Jesus. Por isso, nós estamos aqui, continuando na fé. Trouxemos aqui o azeite. Todas as famílias estarão sendo consagradas nesse domingo, às 8 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Esta unção é a unção da proteção sobre a sua família. Por isso nós trouxemos para consagrar. E nesse momento eu quero convidar você para ouvirmos juntos a palavra de Deus, para ouvirmos a voz de Deus ao nosso coração. Olha o que a palavra de Deus nos revela no livro de Salmos 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Olha a importância, porque que nós temos que estar sempre na fé e estar sempre em oração. Deus, ele faz justiça e julga a causa de todos os oprimidos. Às vezes há coisas que te oprimem, há coisas que fazem você sofrer. E quando você ora, quando você pede a Deus justiça, quando você coloca aquilo na mão de Deus, Deus, ele move os céus, a terra. Deus, ele faz o que tiver que fazer para fazer justiça na sua vida. Versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esses feitos são os milagres, as maravilhas, os prodígios. O que Deus, ele tem feito também na obra, o que Deus tem feito também na sua vida, é um sinal de que Deus é na nossa vida, de que Deus é contigo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Você sabe que tem pessoas que ela acha que Deus é mau. Ela acha que Deus, ele castiga a todos. Se Deus ele fosse castigar a todos segundo o merecer de cada um, não havia mais seres humanos na face da terra. Aliás, não havia ninguém, porque ninguém é bom o suficiente para merecer alguma coisa. Mas Deus é que é misericordioso e tem mostrado a sua bondade através dos milagres, através das bênçãos, através de tudo que nós temos desfrutado, porque até a nossa vida é por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Nós temos que reconhecer isso, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão. Nós temos que reconhecer que ele é tão misericordioso que tem nos dado chance para nos arrependermos das nossas más obras. Continuando a palavra, versículo 10. Não nos trata segundo nossos pecados. Olha aí, olha a palavra de Deus confirmando o que eu tenho falado. Não nos trata segundo nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque se ele fosse retribuir segundo o merecer de cada um, então ele destruiria a todos, não apenas aquele que vive praticando a vontade da carne, mas ele destruiria a todos, aquele que tem religião, aquele que não tem religião. Mas nós somos salvos pela graça do Deus Todo-Poderoso, através do sacrifício que ele fez por nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós nunca devemos esquecer isso. Versículo 11: assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha só, agora isso aqui é importante. É importante a gente nunca deixar de temer a Deus, porque a misericórdia dele é sobre aqueles que o temem. A salvação de Deus, a misericórdia de Deus é para com todos, mas infelizmente nem todos reconhecem, nem todos temem a Deus. Então a salvação é para aqueles que o temem, para aqueles que reconhecem e são gratos a Deus por tudo que ele tem feito. Versículo 12: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha que maravilha. Deus, ele trabalha para afastar de nós as nossas transgressões. Aquilo que era para castigar a humanidade, Deus ele atraiu para a cruz do Calvário. Deus ele atraiu para o sacrifício, que foi a vida do próprio Filho, que ele entregou em favor dos nossos pecados. A Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, nós éramos para sermos castigados, mas ele foi castigado por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Toda a maldição que era para ser lançada sobre nossas vidas, Deus ele viu que nós não éramos capazes de suportar, e ele desviou ali para a vida do seu Filho, que é santo, que é maravilhoso, e suportou tudo por amor de nós. Por isso nós devemos amar também a Deus. Por isso não é por qualquer motivo que a gente deve se desviar, se afastar da presença de Deus, não. Nós devemos temer a Deus, ser grato ao grande amor que ele tem tido para conosco. Versículo 14: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha aí, por que ele não nos castigou segundo o nosso merecer? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que palavra maravilhosa! Deus é maravilhoso. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Assim é a vida do ser humano, assim é toda a humanidade. É como diz a palavra, é como a erva do campo. Por um tempo ela floresce, aparece as suas flores, cresce, fica verde, mas é por um período de tempo. Depois, soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Se você analisar direitinho, você deve perceber que tem muitos familiares, tem muitos entes queridos seus e de todos que estava em nosso meio, estava junto com você, você amava, você abraçava, você estava junto ali,
viviam juntos e de repente essa pessoa já não está mais no nosso meio, porque é como diz a palavra, soprando nela o vento, desaparece, não conhece daí em diante o seu lugar. Muitos não sabem aonde os seus familiares estão, muitos mesmo não sabem qual será o seu futuro, se é o futuro na eternidade, vivendo ao lado de Deus, ou se é um futuro de tormento, de trevas. Por isso nós devemos decidir, nós devemos analisar que nós somos a erva que logo desaparece, por um momento cresce, produz flores, floresce, mostra ali, vive os seus dias de glória na terra, mas depois desaparece, e daí não sabe qual destino lhe reserva. E esse destino, esse futuro, nós devemos decidir hoje: servir a Deus ou servir a Satanás, ou servir ao mundo. A Bíblia diz que só há dois senhores: ou você serve a um, ou você serve ao outro. Então nós devemos fazer a nossa escolha, não apenas de boca, mas de obra, com atitude, servindo a Deus, temendo a Deus, procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Olha só, Deus ele deixa bem claro que a misericórdia dele para toda a eternidade é sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. E aí, a palavra de Deus é bem clara. Deus deixa bem claro na sua palavra que a misericórdia dele é sobre aqueles que guardam a sua aliança. Aí no versículo 18, sobre aqueles que se lembram dos seus preceitos e o cumprem, ou seja, da sua palavra, e sobre aqueles que temem. Aí eu pergunto para você: você tem temido a Deus? Independentemente de religião, independentemente de onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, você tem temido a Deus? Você tem feito o que é justo, o que agrada a Deus? Você tem praticado a sua vontade diante dos seus olhos? Porque é o que sempre eu falo, as pessoas acreditam, alguns acreditam, eles não querem ter compromisso com a igreja, porque eles acreditam que a justiça de Deus será somente sobre aqueles que estão na igreja. A palavra de Deus é somente para aquele que está na igreja. Só que o juízo de Deus será sobre toda a humanidade, porque a misericórdia dele, querendo ou não, a pessoa reconhecendo ou não a sua misericórdia, a sua bondade, as suas maravilhas, os seus feitos, a misericórdia, a bondade de Deus, ela tem sido para com todos. Só que a salvação, a eternidade, é para aquele que teme a Deus, para aquele que reconhece a sua justiça, é para aquele que guarda a aliança, para aquele que firma ali um compromisso com Deus, e para aquele que, como diz a palavra, lembra dos seus preceitos e cumpre, ou seja, lembra da sua palavra, lembra daquilo que Deus ele tem orientado. O Espírito Santo ele tem nos dado a direção através da palavra. Exemplo, Deus ele nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Mas tem pessoas que mesmo ela sabendo disso, ela quer se vingar, ela quer pagar o mal com o mal. Ou seja, mesmo ela lembrando da palavra de Deus,
ela não tem guardado a aliança e ela não tem temido a Deus. Há pessoas que, através da palavra, elas sabem que a mentira é do diabo, mas ela tem mentido de alguma forma para se livrar de alguma situação, para se sair bem de alguma situação, e ela tem até lembrado que não se deve mentir, mas ela tem deixado de temer a Deus e ela tem praticado a mentira. Ela tem quebrado ali a sua aliança com Deus. Há pessoas que sabem o que é pecado, o que não é pecado, mas ela tem deixado de temer a Deus. Ela tem praticado todo dia, ela tem feito a vontade da carne. Todo dia ela tem ali satisfeito os desejos da sua própria carne. Ela não tem temido a Deus, ela tem quebrado a aliança dela com Deus e ela tem deixado de lado a palavra de Deus. Meu amado irmão, nós devemos temer a Deus, nós devemos ter aliança com Deus e nós devemos guardar a palavra de Deus. Se Deus ele tem feito você lembrar da palavra dele, é para você ser fiel. Aonde você estiver, tem pessoas que não estão na igreja, mas ela tem lembrado da palavra de Deus. O Espírito Santo tem dado a direção, tem aberto os olhos dela, tem usado homens e mulheres de Deus através do YouTube, através do WhatsApp, através da televisão, para que ela lembre a palavra de Deus, para que ela guarde a aliança, guarde a fidelidade dela para com Deus, porque é através disso que ela será salva. Por isso eu creio que Deus ele está usando também essas plataformas para alcançar muita gente. Por isso nós temos feito também os vídeos para que todos acompanhem, todos que estão em casa, todos que estão navegando na internet, para que todos sejam salvos e abençoados em nome de Jesus. No versículo 19 está escrito: nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Olha só, os anjos, eles obedecem às ordens de Deus. Eles executam as ordens de Deus. Quando Deus manda o anjo entregar a bênção para você, o anjo ele não pode se omitir. O anjo não pode desobedecer, ele tem que entregar. Pode atravessar demônio, pode aparecer, pode surgir o que for no seu caminho, mas eles são valorosos em poder. Eles passam por cima de tudo, dos demônios, de Satanás. Eles passam por cima, eles rompem ali todo o poder das trevas para entregar a bênção, para entregar a resposta de Deus, o socorro de Deus para a sua vida. Eles fazem o que tiver que fazer, mas eles cumprem ali a ordem de Deus. E eles também obedecem a palavra de Deus. Por isso nós devemos temer a Deus também e obedecer a sua palavra. Versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que faz a sua vontade. Olha que maravilha. Deus está dizendo para nós: bendizei, seja grato, glorifica a Deus pelas maravilhas. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós temos que bendizer, que glorificar, que exaltar o seu santo nome, tanto pelas maravilhas, tanto por fazer parte do grande exército de servos e servas do Deus Altíssimo, por fazer parte de um reino tão maravilhoso que é o reino eterno do nosso Deus. Para encerrar a palavra, verso 22 declara: bendizei ao Senhor vós,
todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Olha, porque nós devemos louvar a Deus. Deus, ele tem feito a obra na sua casa, então seja grato a Deus, glorifique a Deus por isso. Se Deus, ele tem feito a obra na sua vida, na vida do seu ente querido, então bendiga a Deus. Se Deus, ele tem prosperado a sua vida e tem te dado o alimento, tem te dado emprego, tem te abençoado, tem te dado uma casa para você morar junto com a sua família. Se Deus, ele tem te dado saúde, se Deus, ele tem abençoado a sua vida, então bendiga a Deus, porque ele tem dominado, ele tem destruído as obras das trevas, ele tem dissipado o mal, ele tem repreendido a miséria, a doença, e ele tem habitado na sua casa, na sua vida e nos seus caminhos. Por